Bom, vou falar um pouco do sociólogo Goffman e uma de suas lições, então eu espero que goste. Evan Goffman foi um antropólogo, cientista social, sociólogo e escritor canadense que nasceu em 1922 e morreu em 82, e já foi considerado como um dos sociólogos mais importantes do século XX, tanto é que escreveu até 7 livros. Só que muitos anos depois, o escritor Luiz Mauro Sammartino escreveu as 10 lições sobre Goffman. Porém, o foco aqui desse livro vai ser mais na quarta lição, na qual essa quarta lição também foi baseada no livro Estigma, que também ele foi escrito por Goffman. Estigma, o preço de ser diferente. Um estigma do grego marca, como vimos, pode ser entendido como uma característica real ou atribuída a alguém no sentido de inferiorizá-la diante dos demais. Qualquer pessoa pode ser definida em muitas maneiras, por exemplo, a partir de sua religião, seu time ou profissão. Daí a identidade danificada, uma pessoa que por algum motivo está fora das normas e dos padrões considerados aceitáveis na sociedade. O estigma social é uma forte desaprovação de características ou crenças pessoais que vão contra normas culturais de uma região ou sociedade. Os estigmas variam em pobreza, estigma de gênero, religião ou raça, deficiências físicas ou comportamentos incomuns. Normal para quem? Apesar das diferenças, temos muita coisa em comum. Não só o fato de, como seres humanos, compartilhamos a mesma biologia, compartilhamos também as regras da vida em sociedade, desde os pontos mais básicos da educação, como dizer por favor e obrigada, até definições mais abstratas, como certo e errado, base da ética. O bonito e feio, a discussão da estética. Viver em sociedade é também aprender essas normas. Normal é estar de acordo com a norma. Na prática, isso significa acompanhar a maioria do que a sociedade faz. Aprender o estigma. A pessoa com um estigma aprende a se reconhecer e descobre desde cedo as consequências. O estigmatizado pode não perceber que as características negativas lhe são atribuídas de maneira artificial e pensar na realidade se ele não é mesmo inferior aos outros. Esse tipo de visão a respeito de si mesmo tem várias consequências na vida da pessoa. Ela pode se sentir responsável pelo estigma, somando a humilhação, o sentimento de culpa e isolamento. Em alguns casos, rejeitar a própria imagem, uma forma de lidar com o estigma, talvez a mais sutil, mas igualmente violenta, é tentar parecer o que não é, só para ser aceito em algum lugar. O estigma e a vida cotidiana. Quando a realidade joga a nosso favor, dificilmente a gente vai ver esses problemas. Para uma pessoa que já é adaptada às regras da sociedade, o mundo parece ser normal, ou seja, as coisas acontecem como devem acontecer e não precisa ter um porquê dessa pessoa ser contra. Querendo ou não, dificuldades vão sempre existir na nossa vida e sempre vão ser criadas. Só pelo simples fato de você estar vivo todos os dias já é um desafio por conta de suas atividades do dia a dia. E só para quem tem uma rotina mais pesada ou corrida, se torna um problema mais ainda para ser enfrentado o tempo todo. Se você, por exemplo, tem alguma dificuldade de locomoção, as calçadas da cidade podem ser hostis, só que muitas vezes não são planas e também pode ter irregularidades e buracos. Daí alguém normal chega para evitar esse tipo de caminho. Enquanto você passa pelas calçadas, se torna um problema. Ou seja, para Goffman não é necessário o uso de algum recurso especial, e sim independência utilizá-lo por conta própria. Como já não bastasse a pessoa ter dificuldade de locomoção, ela já é vista como tal e a sua situação já é avaliada. Isso leva a ter dois pontos de estigma. De um lado, o caráter social e do outro, a ligação com a visibilidade. As marcas das relações. O estigma, além de qualquer uma marca ou atributo, é uma relação criada entre um padrão social e cada indivíduo na sociedade. Ele depende de quanto determinadas características de alguém confrontados com o normal se destacam geralmente de maneiras negativas. Assim, é imposto pelo grupo na qual a pessoa está. O alcance social de um estigma depende de como ele é visto no meio social, ou seja, sua visibilidade. Visibilidade tem vários sentidos, e todos estão ligados a um só significado: os danos, principalmente a como lidar com eles na identidade.
No caso das características físicas, as marcas de humilhação e sofrimento são mais aparentes e vistas pela sociedade. E a sociedade faz questão de expor em público. Exemplo: quando no trabalho alguém faz algo de errado, eles ressaltam: você não presta para nada, ou você não faz isso direito. As atitudes de um sigma variam, mas a maioria parece tentar amenizar as atitudes negativas da sociedade. Exemplo: na escolha de roupas, para deixar o corpo mais perto do, entre aspas, padrões de beleza. Procuramos tentar evitar a velhice, rejuvenescer ou melhorar a voz. Mas isso é algo impossível de ser feito. As pessoas têm que aprender a se aceitar. As respostas para esse tipo de situação depende da personalidade da pessoa ou a natureza onde vivem. Goffman ressalta um aspecto cruel do estigma. A sua superação em termos sociais quase nunca é completa. Exemplo: quando uma pessoa especial consegue fazer algo, entre aspas, normal, o mérito vai para o estigma, não para o feito. E ressaltam isso com a seguinte frase: a mais comum é: ela conseguiu fazer isso mesmo sendo assim. Que no ponto de vista de muitos, ela não conseguiria por ser diferente. Os recursos para tornar o estigma menos visível é limitado e trazem mais riscos. A possibilidade de uma rápida e inesperada revelação do estigma torna o processo duplamente humilhante, pela presença do estigma e pela tentativa de escondê-lo. Como o estigma é constituído socialmente, ou seja, pela sociedade, o problema é não deixarem os outros ficarem sabendo de algo. A contaminação. Goffman aborda o tema do estigma, que não se restringe a um indivíduo, lugar ou situação. O preconceito contra pessoas estigmatizadas pode gerar solidão, levando à exclusão e isolamento. Este sentido pode ser experimentado em situações cotidianas simples, como ser excluído sem motivo aparente. No entanto, ao se conectar com outros que compartilham essa experiência, pode haver uma mudança positiva. Da vulnerabilidade à força. A vulnerabilidade decorre da estigma, está ligada também ao isolamento, ou à sensação de isolamento do indivíduo com determinadas características. Isolada, a pessoa se sente vulnerável, estranha ou anormal. Ao encontrar outros iguais a ela, nota não haver nada de errado com sua condição, exceto quando algumas pessoas se esforçam para mostrar isso. A partir dos laços de solidariedade é possível construir a ação para mudar o sentido social de uma condição. Grupos podem provocar mudanças, por exemplo, indicando a maneira como preferem ser denominados, buscando acesso ao espaço ou propondo mudanças para garantir seus direitos como cidadãs e cidadãos.